A graça e a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, amigos, irmãos que assistem o programa da Igreja Batista Nacional Água Viva de Florianópolis. Desejo compartilhar uma belíssima história bíblica de uma criança que tornou-se rei, entrou na juventude e até o seu último dia de vida não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Lerei o texto de 2 Crônicas 34, 1, 2. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. De criança à terceira idade, todos sabem que o mundo está vivendo a pandemia do Covid-19, onde até a primeira semana do mês de outubro de 2020 ocasionou a morte de 1 milhão de vítimas de pessoas de forma global. No Brasil, já ultrapassou a casa de 145 mil mortos, com 4.880.000 casos confirmados. Entretanto, ressaltamos a vitória da medicina brasileira ao recuperar mais de 4.232.000 pessoas. Sem dúvidas, um número bem expressivo. A nossa gratidão a todos que contribuíram para que não houvesse uma mortalidade com números assustadores. Devemos manter nossas orações, irmãos, aos governantes e aos profissionais de saúde. Agora, olhando para o nosso contexto, está sendo este período de pandemia algo nunca visto na história da igreja. Ninguém imaginava ver igrejas fechadas, nem mesmo para a reforma isto acontecia. A nossa Igreja Batista Nacional Água Viva de Florianópolis foi uma das primeiras a fechar suas portas na primeira semana de quarentena determinada pela Organização Mundial da Saúde e pelo governo estadual. E nossa igreja está fechada desde então e assim permanecerá até que todos sejam vacinados para evitar a aglomeração e uma possível transmissão em massa desse vírus entre os nossos fiéis. Agora, queridos, olhando para o lado espiritual, não tenho dúvidas de que essa situação de igrejas fechadas vai apontar quem são os verdadeiros crentes em Cristo Jesus, que se mantiveram firmes e constantes nos caminhos de Deus, independente de cultos presenciais. Vamos conhecer os pastores oportunistas, os inescrupulosos, os quais
só pensam em dinheiro e não com a saúde física e espiritual dos membros, obrigando-os a se reunirem, atropelando orientações médicas no afã de arrecadarem. O crente leal, fiel, o é em qualquer situação ou circunstância da vida. Se tem compromisso com a verdade, com Deus, ele sabe como viver e agir. Me mantenho do mesmo jeito e posso até afirmar que melhorei um pouco mais no que concerne ao meu desempenho espiritual. Deus não mudou por conta dessa pandemia e porque temos de decair da fé. Mais do que nunca, temos motivos suficientes para entrarmos na intimidade com Deus, dedicar nossa vida a Ele, ter mais momentos de cultos domésticos, ler mais a bendita palavra de Deus, orar mais, manter um relacionamento mais intenso e amoroso com a nossa família e, sobretudo, evangelizar. Uma porta foi fechada provisoriamente, mas a nossa igreja está ativa através deste canal e está levando uma mensagem de fé e de esperança e de salvação a muitos lares, de perto e de distante. Isto é gratificante e louva a Deus por nos conceder esta oportunidade. Agora, queridos, observe que foi possível na vida de Josias manter-se leal ao nosso Deus, mesmo vivendo em tempos de turbulências, de apostasia, idolatria e desobediência explícita à palavra de Deus. Ser rei aos 8 anos de idade nos leva a pensar que o elevadíssimo posto de rei de uma nação pudesse encher o coração de vaidade deste menino, ao ponto de ter um governo desastroso. Mas isso não aconteceu. E como conseguiu governar a partir dos 8 anos de idade? Bem, queridos, no palácio sempre existiam sacerdotes e profetas que davam seus expedientes ali. Também anciãos, conselheiros antigos, homens de Deus estavam sempre a postos. Assim, esse garoto foi moldado, forjado a andar em retidão e a viver a vida no temor de Deus. É incrível isso, não é mesmo? Porque, olhando um pouquinho para trás, o seu pai, Amon, de acordo com 2 Crônicas 33, 23, nunca se humilhou diante de Deus, não ouvia conselho das pessoas tementes a Deus e fez sempre o que era desagradável a Deus. Josias, o filho, preferiu o caminho oposto do pai. E era para Josias ser um revoltado, sabia? Pois o seu pai havia sido assassinado pelos seus próprios servos em sua casa, de acordo com 2 Crônicas 33, 24. Deus tem os seus propósitos e não permitiu que Josias vivesse muito tempo, pois morreu apenas com 39 anos, mas teve um longo governo, pois reinou por 31 anos
no período que vai de 641 a 609 antes de Cristo. Às vezes fico a pensar por que Deus leva algumas pessoas tão boas e abençoadas, tão jovens. Diz o texto sagrado que aos 16 anos Josias começa a buscar o Senhor, decidindo assim ser diferente de seu pai e também de seu avô. Portanto, um adolescente vivia, como todos adolescentes, num momento de turbulência, suscetíveis para as grandes aventuras e erros, e ele se focou nas coisas de Deus. E quando se diz que ele começou a buscar a Deus, isso quer dizer que ele tomou a decisão de buscar ter um envolvimento, um relacionamento profundo com Deus. E algumas pessoas influenciaram muito a este jovem seu governo. Por exemplo, Safã, que além de ser escriba, era secretário, conselheiro, pessoa encarregado das finanças e era um diplomata bem entendido em relações internacionais. Talvez foi o homem mais influente e importante na vida deste rei. A família de Safã dominava a burocracia no reino de Judá e ocupava a posição de escriba do rei desde o tempo de Josias até o exílio, explica a enciclopédia judaica. Vida de retidão, amigos, foi a opção deste rei. E por retidão podemos definir como conduta correta, fazer bem, estar certo, acerto, cumprir, estar no caminho reto e proceder de maneira correta. Uma boa definição bíblica é a que se encontra em João 3:21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Isto prova que a retidão é uma virtude cristã que Deus, por meio da sua palavra, plantou nos corações, pela qual estas pessoas fazem a vontade de Deus em verdade. Evidentemente, o não cristão possui uma retidão natural, mas nem todas suas obras são hipócritas, né? Exemplo, o jovem rico que foi ter com Jesus, ele disse andar em retidão, e Jesus percebeu isso. Entretanto, é assim, se o Senhor Jesus Cristo lhe ordenasse fazer algo em que não encontram prazer, então, como jovem rico, eles partem com tristeza. Mateus 19, do 16 ao 22. É por isso que a retidão, sem dúvidas, é uma virtude cristã, pois antes da regeneração prometida por aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, éramos também cegos, ímpios, fracos espiritualmente, sem vontade e mortos em pecados e ofensas. No entanto, o Senhor concedeu o seu Espírito, que nos ilumina e nos regenera e nos vivifica, unindo-nos a Cristo, para que Cristo viva em nós
e nós em Cristo. Assim, cada vez que mais próximo de Deus eu estiver, mais e mais procurarei andar em retidão. Isso acontece com todo servo do Senhor que faz essa opção. O objetivo da retidão é a vontade de Deus. Deus revelou na lei à sua igreja o que ele ordena, o que lhe agrada e o que proíbe. A pessoa reta abraça esta vontade voluntariamente, com alegria, como sendo a vontade de Deus, sem qualquer exceção, tanto quanto ao conteúdo, forma, tempo ou lugar. O objetivo singular da pessoa reta é fazer a vontade de Deus. O salmista define muito bem isto quando disse: seja perfeito o meu coração nos teus estatutos, para que eu não seja envergonhado. Salmo 119, 80. Portar-me-ei sabiamente no caminho reto. Ó, quando virás ter comigo, andarei em minha casa com integridade de coração. Salmo 101, 2. Observaram, o salmista falou que até na casa dele ele andava com integridade de coração. Todo servo de Deus é obrigado a exercer a retidão. Deus exigiu isso de Abraão e de todos os que são filhos pela fé. Sabe o que Deus falou para Abraão? Anda na minha presença e sê perfeito. Gênesis 17, 1. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Depois Moisés registrou estas palavras em Deuteronômio 18, 13. A retidão é, em primeiro lugar, uma característica absolutamente essencial do cristão, porque um cristão é de fato reto. Alguns exemplos. De Jó lemos o seguinte: era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e desviava do mal. Jó 1:1. De Davi está registrado: também fui irrepreensível diante dele e me guardei da iniquidade. Salmo 18, 23. Do rei Ezequias: lembra-te agora, ó Senhor, peço-te de que modo tenho andado diante de ti em verdade e com coração perfeito, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. Capítulo 38, versículo 3. E de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em sua geração. Gênesis 6, 9. E de mim, e de você, o que a história escreveria, amigos? Voltando ao nosso personagem do início, o rei Josias, para forjar seu caráter de retidão, Deus usou outras pessoas além de Safã. Usou Ilquias, o sumo sacerdote, Sofonias, o profeta, que também era parente do rei Josias. Ambos eram descendentes do rei Ezequias, razão dos dois serem zelosos pela lei do Senhor, como era o seu ascendente, o justo Ezequias. E também o rei Josias teve o profeta Jeremias,
que provavelmente foi amigo de infância do rei Josias, tendo influenciado também o rei no caminho do Senhor. Aos 16 anos, diz a Bíblia que começou a buscar Deus. E 4 anos depois, com 20 anos de idade, Josias começou uma grande reforma espiritual em seu país. A sua primeira grande tarefa foi destruir todos os altares de sacrifícios que estavam dentro do seu território, conforme vemos em 2 Crônicas 34, do 7 ao 9. E com a idade de 25 anos, decidiu mandar Safã e Uquias organizarem a reabilitação do templo este que os reis de Judá haviam deixado em ruínas, conforme lemos em 2 Crônicas 34, versículo 11. Assim diz o versículo 25, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Assim podemos dizer que Josias foi até maior do que o rei Davi em termos de retidão. O grande segredo para uma vitória de Deus na vida deste homem foi estar rodeado de pessoas íntegras, de boa influência e também de uma consagração pessoal, porque não adiantava nada se ele resolvesse se rebelar e não ouvir esses sábios conselhos de homens e mulheres de Deus. Mas com Josias, ele nos revela o verdadeiro caráter de um homem zeloso, de um homem temente a Deus. Olha, não só na história da monarquia de Israel, mas muitos governantes do nosso país sucumbiram-se e se promiscuíram por causa do vil metal, do dinheiro. Isso porque não viviam uma vida de retidão perante a Deus e os homens. O íntegro, o reto, o é sempre, não importa se exerce função pública ou privada. O temor de Deus o leva a uma vida de retidão sempre. Josias, desde a sua adolescência, amigos, primeiro consagrou-se, depois reformou. Os reis de Israel afastaram-se de Deus e tudo à sua volta desmoronou, até mesmo o templo. Se você se consagra, leva outros a se consagrarem também, é o dever de uma pessoa, de uma vida de retidão. Se você se consagra, outras pessoas verão isso e poderão seguir o seu exemplo. Assim ocorre dentro do seu lar. Por isso, devemos ser instrumento de bênçãos dentro da nossa casa. Josias avivou o seu lar, avivou o palácio em que ele exerceu o seu reinado e avivou a nação de Israel. Foi um homem que viveu continuamente debaixo da graça do nosso Deus. Olha, eu encerro estas breves palavras com o que o apóstolo Paulo
escreveu em 2 Timóteo 2:1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Na versão da linguagem de hoje é assim: e você, meu filho, seja forte por meio da graça que é a nossa, por estarmos unidos com Cristo Jesus. E numa terceira versão diz: tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos encerrar com uma oração. Pai de amor e de imensa misericórdia e graça, queremos seguir exemplos de pessoas que passaram por esta terra sem se promiscuírem, cedendo às pressões para se contaminarem na devassidão, como foi o rei Josias, que se converteu ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, como lemos. Oh Deus, que maravilha! Queremos também deixar o nosso legado de pessoas retas e tementes a Deus. Ajuda-nos, Senhor, a resistir às muitas apelações do mundo para vivermos uma vida que agrada a Deus, de inteireza de coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluias. Que Deus os abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Ao sentir o mundo a meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Eu me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz, e vou dizer que não pode ser feliz. Continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus
a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. A paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Jesus, a paz real você vai encontrar. O seu amor venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar.